E chegamos agora ao último algoritmo de ordenação. Não é o último do mundo, tem mais um monte de algoritmo de ordenação aí. O último que a gente vai ver nessa disciplina. E o nome dele é Quicksort. Quick em português quer dizer rápido, veloz. Então o que a gente pode esperar desse algoritmo? Que ele seja rápido. Se ele é mais rápido, por que a gente não viu ele antes, professor? Porque o código dele é um pouquinho mais complicado. Vamos lá? Assim como o merge, o quicksort também divide a minha sequência de números em sequências menores. Só que o merge ele sempre divide no meio, o quick não necessariamente. A vantagem do quick é que ele não precisa de um espaço extra de armazenamento. O que quer dizer isso, professor? Não entendi nada. Lembra que no merge eu tinha uma sequência inicial grandona e aí eu dividia ela ao meio. Eu tinha uma sequência dos números da esquerda e uma sequência dos números da direita. Eu precisava criar na memória uma nova lista que fosse conter da esquerda, uma nova lista com a da direita, ordenava cada uma delas recursivamente e depois colocava elas de volta na lista original. Isso consome espaço na memória. O Quick não. No Quick a gente consegue fazer a ordenação dentro da própria lista sem necessitar nenhum espaço extra. Só que a desvantagem do Quick é que ele pode ter um tempo muito ruim se você escolher muito mal o seu pivô. Que é um pivô. O algoritmo Quicksort, a cada iteração, vai escolher um elemento qualquer, como o pivô. Em seguida, ele vai dividir a sequência entre os elementos que são menores que o pivô para um lado e os elementos maiores que o pivô para o outro. Então imagina que eu tinha uma lista grandona, peguei um elemento qualquer e aí eu vou pegar todos os elementos menores que ele, coloco de um lado, todos os elementos maiores que ele, coloco de outro, aí ele fica no meio. O que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que simplesmente ordenar recursivamente à esquerda e depois ordenar recursivamente a lista da direita. É só isso que o Quicksort vai fazer. E quando que ele pode ser ruim? Ele pode ser ruim porque se eu escolher mal o pivô, pode ser que a quantidade de elementos de um lado fique muito pequena e a quantidade de elementos do outro fique muito grande. Então ele vai acabar não dividindo muito balanceadamente a sua lista. Mas no caso médio ele é muito bom, é muito difícil isso acontecer. Vamos ver como é que ele funciona. Temos aqui a sequência 23, 13, 25, 19, 24, 18, 12 e 30. E aí, como eu posso escolher qualquer um para ser o pivô, eu vou pegar sempre o primeiro cara que eu tiver. Nesse caso vai ser o 23. Então eu tenho o 23, tem todos os outros elementos ali do lado do 23, e aí eu vou ter que dividir essa lista entre menores que o 23 e maiores que o 23. Eu vou para isso fazer dois contadores, o I, que vai estar no início da lista, e o J, que vai estar no finalzinho da lista. Vou andando com os dois ao mesmo tempo, procurando pares que estão em lugar errado. Isso quer dizer o quê? Que eu vou andando com o I até achar um cara que não é menor que o 23. Quem vai ser o primeiro I ali que não é menor que o 23? O 25. Para o I aí. E aí vou andando com o J até achar um cara que não seja maior que o 23. Vai ser o 12. Eu troco o 25 de lugar com o 12. Troquei. E aí continuo com o I e o J aqui, vendo mais números que estão fora de ordem. Quando eles se encontrarem, quer dizer que todo mundo para cá, à esquerda dele, é menor, todo mundo aqui é maior. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que... E aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar o 23 ali no meio deles. Como que eu faço isso? Eu vou simplesmente pegar o último dos menores, tenho 23, menores que 23, maiores ou iguais a 23. O último dos menores eu vou trocar de lugar com o 23. E aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar o 23 ali no meio deles. Como que eu faço isso? O 23 vem para cá, o último vai para lá, ou seja, todo mundo à esquerda do 23 é menor que ele, e não importa a ordem entre eles, porque agora o que eu vou fazer? Eu vou ordenar recursivamente os da esquerda, vou ordenar recursivamente os da direita. Como que eu ordeno recursivamente os da direita? Eu vou criar um novo pivô, separo esquerda, separo direita e assim sucessivamente. Em Python temos def quicksort recebe L, e aí eu preciso de dois parâmetros aqui nessa função, o limite inferior e o limite superior. Se eu tiver uma lista, por exemplo, com 10 elementos, para eu chamar o quicksort eu vou ter que fazer quicksort L 0,9.
É como se fosse o esquerda e a direita dele. Eu preciso disso para que a função funcione. Se o limite inferior ainda for menor que o superior, quer dizer que ainda tem coisa para ser ordenada, ok? Se não, eu entrei no caso básico, que é quando a lista já acabou. Ficou muito pequenininha, se só tem um cara, ou seja, o limite inferior é igual ou menor ao superior, quer dizer que só tem um ou ninguém para eu ordenar, então a ordenação recursiva acabou. Mas aí, se eu estou no caso recursivo, ainda tem alguém para ordenar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função auxiliar chamada partição, que recebe a lista L, o limite inferior e o limite superior. O que ela vai fazer? Ela vai fazer aquela partição que a gente fez ali no exemplo. Ela vai pegar um elemento como pivô, vai colocar todos à esquerda dele na frente dele, todos maiores ou iguais a ele à direita dele, e vai retornar para mim a posição onde ficou o pivô no fim das contas. Vou precisar dessa posição, estou chamando ela aqui de pós, é a posição do pivô. E aí, dado que eu só separei, não está pronto ainda, eu só separei menores que o pivô para um lado, pivô maiores que o pivô para o outro, na mesma lista, não usei nada de lista auxiliar. O que eu faço agora? Chamo o quicksort recursivo para L, e aí vai da esquerda até antes do pivô. Por isso que o quicksort recebe aqueles dois parâmetros lá em cima, o limite inferior e o superior. Porque agora, para eu chamar a função recursivamente só para os caras menores que ele, o que eu faço? Eu simplesmente mudo quem é o limite inferior e o superior. A esquerda não muda e a direita muda. Eu estava fazendo essa lista inteira, agora eu vou ordenar ela só da esquerda até os caras que estão antes do pivô. E depois faço a ordenação dos caras que estão à direita do pivô até o final. E isso vai sendo feito recursivamente até acabar. Tá pronto? Não, falta fazer a partição. E partição é essa função malucona aqui, ó. Tenho que definir um elemento para ser o pivô. Podia ser qualquer um aleatório, eu vou escolher pegar sempre o primeiro. Quem é o primeiro? É o cara que está na posição correspondente ao limite inferior. Então, pivô recebe a lista na posição inferior e recebe o limite inferior mais 1. Ou seja, lembra daquele desenhozinho que eu fiz? Eu tinha uma lista grandona, esse é o pivô. O I começa à direita dele. Então, I vai ser inferior mais 1, J é superior. E aí, o I vai voltando, o J vai voltando, trocando de vez em quando. Enquanto o I for menor ou igual a J, o I e o J ainda não se encontraram, e o L na posição I é menor ou igual ao pivô, ou seja, o cara está no lugar certo. Ele está no início da lista e ele é menor ou igual ao pivô. O que eu faço? Eu só incremento o meu I. Então eu vou andando com o I até chegar aqui, ou até eu achar um cara que é maior que o pivô. Quando eu achar, paro com o I. E aí vou para o J. Aí vou voltando com o J até chegar aqui ou até chegar um cara que está na posição errada. Achei um I, achei um J ou parei porque eles se encontraram. Então terminei. Se o I é menor que o J, quer dizer que eu não saí desses dois loops porque eles se encontraram. Eu saí porque tem gente para trocar. Então vou lá, troco e aí faço o quê? Volto para aquele loop externo. O que o loop externo faz? Ele vai continuar mexendo no I e no J, procurando mais gente para trocar de lugar. Quando eu terminar esse loop, eu tenho no início o pivô, depois todos os menores, depois todos os maiores. Falta o quê? Falta eu botar o pivô no lugar certo, ali no meio. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o cara que está na posição do limite inferior, que é o pivô, com quem? Com o cara que ficou na posição J. Porque o J foi trocando, foi voltando com I, e J foi voltando até, ó, parou aqui no meio. Então esse cara que está aqui é o último cara da lista dos menores, eu troco ele de posição com o cara que está na posição do limite inferior. Loucura, mas funciona. Retorno o J. Lembra? Eu precisava retornar aqui a posição onde o cara ficou. O cara, no fim das contas, ficou nessa posição J. Ok? É confuso? É um pouquinho. Tanto esse quanto o merge. Faz no papel. Pega o código, escreve, tenta entender, tenta simular o que está acontecendo. O que recursão é importante, viu? A gente usou recursão tanto no merge sort como no quicksort. Os algoritmos não são tão difíceis como o da permutação, por exemplo. Mas é importante você entender recursão, é importante saber o caso básico, é importante entender o caso recursivo. Faz no papel, simula, depois implementa, bota para rodar, cria uma lista com 100 números e executa. E aí depois o que você faz? Cria uma lista com 1 milhão de números. Bota o quicksort para rodar, bota o bubble sort para rodar, vocês vão ver a diferença de tempo que tem entre eles. E aí quando que você tem que usar cada um? Como vocês viram, o quicksort é mais difícil de implementar.
Se você tiver uma lista muito pequenininha, talvez não compense você criar um algoritmo muito mais eficiente, mas que vai ter um código tão complicado. Então, você tem uma lista pequena, você pode usar o bubble, o insertion ou o selection. Se você sabe que a quantidade de dados que você vai armazenar é imensa, aí vale a pena você pensar em usar o merge ou o quicksort. Ambos, no caso médio, são n log n. O quicksort, no pior caso de todos, ele é n ao quadrado, mas é muito difícil acontecer. Você pode considerar que o quicksort é n log n também. Então, os dois são muito melhores que aqueles três primeiros, bubble, insertion e selection. Okay? Então, se você tiver muito dado para ordenar, não usa bubble, nem selection, nem insertion. Usa merge ou usa quick. Ok?